Agora já estamos gravando. É, a gente está um pouquinho cedo, um pouquinho adiantado, já tem 10 pessoas aqui assistindo, pelo Facebook, o número tá subindo, e eu acho que é melhor a gente esperar uns 5 minutinhos para variar um pouco, para começar de fato com as falas, né, do Hansen e do Marcelo, mas eu acho que é bom, antes de começar com isso, só que eu faço os agradecimentos e toda essa parte mais burocrática que todo evento dessa natureza exige, né? Então, eu queria começar só informando, para caso alguém esteja perdido, tenha simplesmente aberto aqui esse link. A gente está aqui por conta do lançamento da minha edição das obras poéticas do Alvarenga Peixoto, que o livro foi publicado pela Ateliê em dezembro do ano passado, dezembro de 2020. Foi pela Ateliê no Brasil, e em parceria com o escritório brasileiro do David Rockefeller Center for Latin American Studies, aqui da Universidade de Harvard. Mas é o resultado de um processo muito longo, né, de pesquisa, muito longo. Processo de 4 anos de pesquisa. Então, eu queria agradecer tanto ao ateliê quanto ao pessoal do Dr. Class, né, do Centro do David Rockefeller. Agradecer também a FAPESP e a CAPES, que não financiaram o livro, mas financiaram os projetos de pesquisa que culminaram no livro, direto ou indiretamente. E também agradecer ao pessoal do IELT, o Instituto de Estudos de Literatura e Tradução, da Universidade Nova de Lisboa, que me acolheu por lá por um semestre, enquanto eu circulava Portugal atrás dos manuscritos do Alvarenga Peixoto, e em especial ao Gustavo Rubim, que foi meu supervisor nesse meu tempo em Portugal. E, lógico, agradecer as duas pessoas que estão aqui hoje, né, o professor João Adolfo Hansen, que foi meu orientador de 2011 até 2018, e em projetos diferentes, e também o Marcelo Moreira, que é o culpado de eu ter ido mexer com o manuscrito, né, que o Hansen me levou para a colônia e o Marcelo me levou para os arquivos, eu acho. Então, queria agradecer aos dois culpados que eu trouxe aqui hoje, para que eles compartilhem da culpa desse livro junto comigo. Mas também aqui em Harvard, eu queria agradecer ao professor Josiah Blackmore, ao Bruno Carvalho e ao Mariano Siskind, que são professores aqui do departamento, né, de Letras Românicas, e que me ajudaram bastante, direto ou indiretamente também, nesse processo da publicação do livro, de conseguir o financiamento e me explicar como essas coisas funcionam por aqui. Então, queria agradecer a todos vocês, né? Todo mundo junto. Essa pesquisa eu comecei em 2014, né, por acidente, né, com o Hansen. O Hansen me orientou durante uma iniciação científica, desde 2011, sobre Castro Alves. Acho que deve ter sido a iniciação científica mais longa que o Hansen orientou, porque foi de 2011 até 2013, né? Um projeto que não acabava nunca, assim, sempre aparecendo alguma coisa, a gente ia seguindo. Em 2014, eu disse para ele que não, que eu queria voltar e estudar a colônia, né? E a gente ficou discutindo o que eu estudaria, porque eu não conhecia muito as letras coloniais. Eu falei, não, tá bom, século XVIII, eu quero um poeta desconhecido, né? Ou quase desconhecido. Então o Hansen começou a listar vários, e o nome do Alvarenga Peixoto, por algum motivo, ficou marcado, né, para mim. E eu entrei na Florestan Fernandes, ali na biblioteca da FEFELESH. Por sorte, a gente tinha o livro, e eu li todos os poemas e decidi fazer o mestrado. Então começa ali em 2014, e é um projeto que se estende até 2018, né? E se desdobrou, virou um estágio no exterior, virou um doutorado, que foi um doutorado bem curto. Acho que na prática acabou sendo o processo todo como se fosse um doutorado direto.
né? E em relação à duração que levou. Mas, então, eu queria passar a palavra para o Hansen e depois para o Marcelo Moreira. O Hansen vai falar um pouco sobre várias questões e depois para o Marcelo, a gente discutir um pouco essas velharias que a gente estuda e apresentar o livro para quem tem interesse por esses assuntos, né? Pode ser, Hansen? Olha, Vamos. eu, Maravilha. eu falo, mas eu falo acreditando que aqui eu tenho menos a dizer do que vocês dois. O Marcelo certamente vai ter muito a falar sobre manuscritura e você também do trabalho e dos pressupostos e procedimentos do seu trabalho. E eu falo simplesmente como alguém que topou orientar as suas pesquisas desde que você fez o mestrado sobre a poesia desse poeta que é, eu diria, totalmente desconhecido ainda no Brasil. Provavelmente ele é lido por algum especialista no século XVIII ainda, mas a própria universidade brasileira, que se caracteriza pela sua grande ignorância atualmente, e nessa situação miserável, governado por fascistas, a gente tem uma relação também extremamente precária com o passado. Já era pelos próprios projetos românticos, nacionalistas e modernistas de constituição de uma literatura nacional, muita dessa poesia do século XVIII, que aqui no Brasil foi feita no Rio de Janeiro e na região da Vila Rica, das Minas Gerais, no século XVIII, em conexão com Portugal, na medida que praticamente todos esses poetas foram estudantes de direito na Universidade de Coimbra, e onde eles conheceram também as reformas pombalinas e tomaram muitas vezes posições anti-jesuíticas, anti o jesuitismo que estava na base da educação deles. Essa poesia, muitas vezes, ela foi valorizada no século XIX, quando foi possível lê-la como um prenúncio da independência do país, de modo, vamos dizer, nacionalista. Depois, no século XX, ela foi muitas vezes lida assim ainda, e às vezes se associou a ela algum mito romântico, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga e a Marília de Dirceu, o Dirceu e a Marília e o mito do amor impossível. E depois, quando ainda no governo, eu acho que do Getúlio Vargas, se criou em Ouro Preto aquele panteão dos heróis da pátria, e eles fizeram túmulos, alguns fictícios, outros ainda com as cinzas de alguns desses poetas que tinham sido exilados para lugares distantes, como África, foram levados para lá. Criou-se uma espécie de mitologia em relação às Minas Gerais, os amores infelizes da Marília e do Dirceu, e efetivamente essa poesia deixou de ser lida. E na universidade se falou muito de um grande poeta, na minha opinião, ele é o melhor deles lá no 18, que é o Cláudio Manuel da Costa. Mas o Cláudio, como ele tem uma educação toda espanhola, e como ele emula os poetas do conceito engenhoso do 17, como ele é um grande seguidor de Góngora e Quevedo, ele vai dizer no prefácio das obras que ele conhece o melhor, mas que ele segue o pior. E, nesse sentido, a poesia dele, hoje nós a lemos com um certo gosto ainda, na medida em que ela não se deixou dominar por um padrão muito fixo de uma petrificação do estilo, segundo uma convenção poética muito estrita. Então, nesse sentido, nós lemos a poesia dele e ela tem toda essa referência ao mundo árcade, que vem da Arcádia Romana, que ele conhecia, e toda essa referência ao mundo pastoral, da pastoral e o mundo pastoril, mas, simultaneamente, como ele é um grande leitor de Góngora, o Góngora que acaba produzindo na poesia dele aquilo que, para nós,
modernos e pós-modernos, nos interessa mais que a invenção e a relação entre conceitos distantes em sínteses muito agudas. Agora, os outros poetas, alguns também são bons, mas eles são, a gente diria hoje, mais convencionais, como é o caso do Gonzaga com a sua Marília, que ainda continua sendo cultivado e lido na medida em que se associa ao casal o mito do amor impossível, não é verdade? Existe ainda um belo poeta, que é o Zé Basílio da Gama, com seu poema épico O Uruguai. Outros menores, como o autor do Caramuru. E, nesse caso, o Inácio José de Alvarenga Peixoto. Ele, na própria crítica brasileira, na medida em que a produção dele é pequena, ele tinha 33 poemas conhecidos que foram editados pelo Norberto, depois pelo Domingos Carvalho e pelo Slapa. Agora, em 1998, um professor e crítico português, que é o Topa, o Francisco Topa, achou mais um poema. O número, então, de poemas aumentou para 34. E o Caio, que está aqui conosco, o Caio achou na biblioteca da Mindlin, que está hoje na Universidade de São Paulo, José Mindlin, a brasiliana, Gita José Mindlin, 6 poemas manuscritos que são sonetos e que são retratos de pastoras. E, com isso, o número de poemas do Inácio subiu para 40. Não é uma produção grande, mas, e nesse sentido, por não ser uma produção grande e por ele ter ficado meio secundário no cânone, porque a questão no cânone brasileiro, quando ele é estudado, porque isso hoje eu acho que nem mais, nos cursos de literatura brasileira, esses poetas coloniais, ou por ideologia nacionalista, ou por desconhecimento, ou por preguiça, eles não são estudados e nem referidos. Então, nesse sentido, o trabalho do Caio teve, antes de tudo, uma grande virtude historiográfica, é de fazer visível, tornar visíveis todo um corpus de poesia que estava bastante esquecida e que continua razoavelmente esquecida, mesmo na universidade, onde nos cursos de letras ela deveria, mas não é, ser estudada, né? Agora, nós vamos ter aqui justamente uma questão que essa poesia está o tempo todo propondo, que é uma espécie de simplicidade ou de simplificação dos estilos, por oposição à poesia que era feita em Portugal, mas também na Espanha, no século XVII, que era a poesia do conceito engenhoso. Então, nesse sentido, a gente tem também a associação dessa poesia feita pelo Alvarenga Peixoto há uma postura também que política que em Portugal correspondeu às reformas pombalinas na segunda metade do século XVIII e que correspondeu também à recusa e à crítica da educação ministrada pelos jesuítas, pela Companhia de Jesus, nos seus colégios, no Brasil, na África, em Portugal, e principalmente na Universidade de Coimbra, no curso de cânones, onde esses jovens ricos, como Inácio de Alvarenga Peixoto, recebiam a educação que os tornava advogados e formados imediatamente eles ingressavam na burocracia do Estado português, vindo muitas vezes exercer funções públicas nas colônias. É o caso, por exemplo, de muitos desses poetas que iam para Luanda, a Angola, que iam para Moçambique, mas que vinham também para o estado do Brasil e, às vezes, iam para o norte, para o estado do Grão-Pará, do Maranhão e do Grão-Pará. No caso, então, a gente tem aqui um poeta que veio para cá voltando
para perto da sua família, da região de São João del Rei. E no caso do Inácio, há também mais um caso, vamos dizer, romanesco, que é o fato dele ter conhecido a Bárbara Eliodora, não é verdade? A sua da Fonseca, com quem ele teve um filho, e ela foi mãe solteira. Depois, quando ele se casou com ela, eles tiveram mais 3 filhas, 3 meninas. Eles tiveram ao todo 4 filhos. E uma vida de fazendeiros no interior das Minas, ali na região de São João del Rei, e ele, com cargo de advogado, ligado à burocracia portuguesa, quando chegou a devassa da Inconfidência Mineira. Ele estava envolvido, ele foi condenado, vocês sabem, e foi deportado para a África, para Angola. Ele escreveu, um pouco antes de morrer, odes ou pedidos, ou poesia laudatória, louvando a Dona Maria I, esperando que ela comutasse a pena, a sentença, mas ela não comutou nada, e ele chegou em Angola e poucos meses depois ele morreu. Se acredita de uma febre palustre, uma febre transmitida por pernilongos. E ele morreu, os poemas dele permaneceram manuscritos, eles tiveram uma pequeníssima circulação local aqui na capitania de Minas. A esposa dele, a Bárbara, ela também era poeta, ela deve ter guardado os poemas dele, a gente não sabe. E no século XIX, ele foi lembrado quando se começou a constituir canonicamente o cânone nacional de poetas que tinham participado da Inconfidência Mineira e colaborado na independência do Brasil. Agora, ele acabou ficando sempre um poeta meio marginal, das margens, devido à pequena produção dele e à falta também de edições. Enquanto poetas como Tomás Antônio Gonzaga, devido ao mito do amor Dirceu Marília, a Maria Doroteia de Seixas e o Tomás, o amor que não deu certo, Dirceu e Marília, ou mesmo Cláudio Manuel da Costa, que se enforcou lá no Museu da onde hoje é o Museu da Inconfidência, quando ele foi preso na Inconfidência Mineira, ele amanheceu enforcado, ou mesmo alguns outros poetas que praticamente sumiram do Brasil, como José Basílio da Gama, e que conseguiu em Portugal o apoio do Pombal devido ao Uruguai, o seu poema em que ele manifesta um antijesuitismo muito oportuno para ele, o oportunista, diz alguns, e ele então entrou na fortuna crítica. Então, nesse sentido, a edição que faz o Caio e o estudo que ele faz, me parece também que ela tem um grande valor de fazer visível novamente uma poesia que estava bastante esquecida. Eu acho que tem muito valor cultural, muito valor poético, artístico e valor também histórico essa publicação. Embora, vivendo no Brasil, nós podemos dizer que esse valor acaba sendo relativizado pela barbárie das nossas instituições e pela barbárie também da nossa população, que é mantida sempre na grande ignorância do presente, e, nesse sentido, uma ignorância maior do próprio passado, né? Então, nesse sentido, eu tenho pouco a dizer. A gente poderia discutir qual é o pressuposto que tem o Inácio José de Alvarenga Peixoto quando ele escreve um poema, né? Me parece que a gente acha esse pressuposto exposto numa obra de poética do Cândido Lusitano, que foi seguidíssimo pelos poetas portugueses da segunda metade do século XVIII,
onde o Cândido Lusitano justamente critica a fábula de Polifemo e Galatea, do Dom Luiz de Gôngora, falando dos absurdos, segundo ele, das metáforas, que, segundo ele, em Gôngora, são metáforas desproporcionais, são metáforas fantásticas, mas que não têm nenhuma proporção verossímil, porque o pressuposto falha totalmente quanto à verdade da coisa até empírica. Então, nesse sentido, quando ele diz assim, por exemplo, Gôngora, que quando o Polifemo, apaixonado pela Galatea, ele tem um olho só, e ele olha o seu olho numa lagoa, o sol brilha e o sol também está brilhando na água. O Polifemo vê o próprio olho e o Gôngora escreve que é um segundo sol. Nesse sentido, o Cândido Lusitano diz que essa metáfora é radicalmente de mau gosto, que ela fere os princípios da verossimilhança, que ela é absurda e que ela é totalmente desaconselhável, e diz assim que Gôngora é um poeta que só agrada às pessoas rústicas e que Gôngora é como um poeta que escreve para meninos que gostam de coisas vistosas, pintadas, confeitas de latão, e ignoram o ouro, que tem o verdadeiro valor. Então, ele propõe proporção. E logo depois, o Cândido diz isso. A beleza poética está fundada na verdade. E, imediatamente, ele diz assim, e ela se compõe de perfeições reais. Verdade, que fundamenta a imagem poética, mas uma perfeição real. E diz assim, e não de desconcertos ou ilusões aéreas. Quer dizer, Gôngora, e com ele a gente podia dizer uma Sor Juana, também um Quevedo, também até os poetas metafísicos ingleses, imagina um Dryden, um Marvell, um John Donne, toda essa gente da agudeza, toda essa gente que desde o século XVI, passando por todo o XVII na Europa, imagina um Marine, essa gente, os grandes poetas franceses, Durfé, todos eles, segundo o Cândido Lusitano, é gente que gosta do latão e não do ouro. Então, nesse sentido, diz assim, a verdade poética ela não se deixa levar por ilusões aéreas. E diz assim, nunca o entendimento pode, direta ou indiretamente, parecer verdadeiro o que é falso, porque foi criado para conhecer a verdade, exceto se os sentidos e se o cérebro está depravado pelo desconcerto dos órgãos. Então, quer dizer, é uma ideia de uma adequação quase que verista da imagem àquilo que os nossos sentidos fazem enquanto experiência da realidade e aquilo que os nossos sentidos comunicam para o nosso cérebro, produzindo imagens icásticas. Quer dizer, a imagem é icanosa, ela deve ser icástica, adequada à ideia representada e não fantástica. Então, ele vai dizer Gôngora é um autor de fantasmagorias, é um autor fantástico, portanto, ele não é aconselhável. Então, esses poetas do 18, como o Inácio, eles seguem fielmente essas ideias, como a do Cândido Lusitano, guiados por noções como verdade, racionalidade, naturalidade, clareza e objetividade. Então, eles produzem uma poesia que se constituiu principalmente a partir do século XIX, quando as histórias literárias nacionais começaram a ser escritas, ela se constituiu como uma poesia de poetas árcades, de poetas arcadistas, de poetas clássicos e neoclássicos que tinham feito uma verdadeira revolução no século XVIII, fazendo na poesia aquilo que era o iluminismo na filosofia. E daí toda uma grande discussão crítica na história literária brasileira se esses poetas que viveram em Minas e no Rio no século XVIII, eles realmente conheciam
as ideias francesas. Eles tinham ouvido falar de algumas ideias revolucionárias, mas eles realmente tinham lido, eles eram iluministas, haveria um iluminismo católico, o Marquês de Pombal teria permitido isso ou não? Portugal teria permanecido escolástico? E, de qualquer modo, a poesia do século XVII e pedaço do XVI, ela foi classificada como barroco. O barroco foi uma invenção do século XX para classificar essa poesia como algo deformado, excessivo, confuso, de mau gosto, a que se opôs a clareza, a racionalidade, a linearidade de poetas como Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto, José Basílio da Gama, Santa Rita Durão e outros menores, como no Rio de Janeiro, o Sapateiro Silva, que é um anônimo quase que é desconhecido, que era um poeta popular, mas que era arte. Enquanto um Cláudio Mel da Costa, na medida que ele diz lá que ele conhece o melhor, mas segue o pior, deteriora sequor, como ele diz, e ele diz assim, eu sei que é bom. Bom é a poesia do iluminismo, é a poesia ilustrada. Mas eu sigo Gôngora, eu sigo o pior. Então, por isso, também, nas histórias literárias brasileiras até hoje, o Cláudio fica, às vezes, até meio esquecido, porque ele faz uma poesia que dizem de transição, é mista, e, na minha opinião, ele é o grande poeta entre todos eles, esses poetas do 18, né? E, nesse sentido, quer dizer, a gente está aí frente a um poeta que é um poeta do século XVIII, luso-brasileiro, nós já não pode esquecer disso. A educação desses homens era toda feita em Coimbra, era ainda o direito canônico, o português, a metafísica escolástica, a erudição latina, mas já ouvindo cantar o galo francês, com coisas que ficavam revolucionárias em Portugal, e poetas assim que foram iluministas, não no sentido de ter ideias iluministas, mas foram iluministas na ideia de fazer uma poesia simplificada, de eliminar o ornato dialético, eliminar a agudeza que vinha do século XVII e fazer uma poesia em ordem direta, uma poesia clara, como a gente lê perfeitamente bem nas análises que o Caio fez dos 6 retratos de ninfas, de pastoras, que o Inácio escreveu. Então, nesse sentido, quer dizer, me parece que tem um grande valor a publicação desse livro, porque ela põe ao alcance da gente uma coisa que estava guardada num arquivo. E ela lembra a gente, novamente, que existe um poeta que é bastante competente naquilo que ele faz, que é o Alvarenga Peixoto, e um poeta que não pode mais ser simplesmente esquecido, como geralmente eles são, devido ao nacionalismo que ainda domina nas histórias literárias brasileiras e nos currículos das grandes universidades, onde, inclusive, esses estudos foram eliminados. É o caso da USP, por exemplo, que há muito tempo ignora isso totalmente, produzindo também uma lei nacionalista da literatura, né? É mais ou menos isso que eu tenho a dizer. E eu dou os parabéns ao Caio, e eu vou deixar que o Caio e o Marcelo discutam para vocês e com vocês e entre eles sobre a questão da manuscritura. É uma coisa que eu domino pessimamente mal, e é uma coisa em que eu nunca me aventurei, esse universo do manuscrito, e que pressupõe também informações que eu não tenho e que eu consegui aprender algumas com o Marcelo quando nós fizemos aquele livro sobre e do Gregório de Matos, né, Marcelo? Os poemas dele. Então, nesse sentido, Caio, eu lhe agradeço
e já paro por aqui. Espero ter dito alguma coisa e eu quero lhe dar de novo os parabéns, esperando que o seu livro seja um best-seller. Eu agradeço pelos parabéns, acho que você está sendo muito otimista. É, Alvarenga, não, yeah, Alvarenga Peixoto best-seller é difícil, mas... otimista. O Milor Fernandes tem uma história do o otimista que salta de um prédio de 40 andares e quando ele está passando pelo nono, ele diz assim, bem, até aqui tudo bem. E aí a moral da Maravilhoso. história, sabe qual é, do Milor? Triste país o nosso, o Brasil, em que até os otimistas se suicidam. Maravilhoso. Essa eu não conhecia. É boa. Mas Milor nunca decepciona. não decepciona. Muito bom. Caio, muito obrigado. Viu? Obrigado por tudo aí, pelo Não, eu convite. que agradeço. Depois, se quiser, nós conversamos mais, né? Mas agora eu paro por Claro. aqui. Não, maravilha. Eu que agradeço. Muito bom. E eu vou passar a palavra para o Marcelo, que é professor na UESB. Eu esqueci de fazer as apresentações, porque a gente já se conhece há tanto tempo que a gente esquece que isso não é fato para todos. Quer me apresentar? E o Marcelo? Opa, vamos lá. Apresentar o Hansen chega a ser engraçado. Não, é. Acho que basta dizer que o Hansen é professor emérito agora na FIFELESH, né, da USP. E foi, enfim, torce para o 15 de Piracicaba. O que você acha, Hansen? Como... Eu acho que o meu é outro. Qual, É um time do Nordeste. qual que é o seu? Ah, Qual que é o seu? é o 15 de um lugar do Maranhão que eu não tenho nem coragem de referir. 15 de novembro de qualquer coisa, né? Acho que comemorando a República, mas de um lugarejo do Maranhão, fazendo fronteira ali com o Pará. É um lugar cheio de índio, que eu acho ótimo também. Maravilha. Isso é bom. Maravilha. Bom, e o Hansen teve o mau gosto de ser meu orientador por 8 anos. Não, Né? Mas ninguém é perfeito. Né? foi divertido. A gente se divertiu, né? Eu, pelo menos, me diverti. Eu também, muito. E o Marcelo trabalha com manuscrito já, construiu a carreira em torno do estudo da manuscritura colonial, principalmente, mas não só, né? E tem vários artigos muito interessantes sobre teoria de crítica textual, em que eu tenho, inclusive, um alerta aqui no Google, cada vez que aparece alguma coisa do Marcelo, eu corro para ler, né? Porque é sempre alguma coisa voltado para a teoria, com informações que a gente não tem, né? Que é um trabalho muito técnico e muito rigoroso, né? E por acidente, o Marcelo ministrou um curso na USP, ele é professor da UESB, né? Mas ele estava fazendo uma pesquisa aí em São Paulo, e acabou aceitando ministrar um curso de literatura brasileira 5, né, na USP para graduação, que são das letras coloniais, né? E eu fui um aluno nesse curso, e foi ali que eu conheci o Marcelo e que comecei a me interessar mais por essa questão da manuscritura. Eu não passo nem perto de ser um crítico textual nesse sentido mais rigoroso, mas eu tento, meu interesse maior é tentar aplicar o que eu leio dos trabalhos do Marcelo e de outros na fatura de edições específicas, né? E que sejam edições do século XXI, né? Que a gente já não esteja mais tentando reproduzir modelo do século XIX, do século XX, aquela coisa romântica, nacionalista e biográfica, né? E assumindo a falha de todos os critérios que eu adoto, né? E tentando deixar isso explícito. Mas, enfim, o Marcelo é que me introduziu a isso. Não sei se fiz bem, a gente vai descobrir agora. E por isso passo a palavra para o Marcelo. E vamos lá.
Caio, gostaria, em primeiro lugar, de lhe agradecer pelo convite, para estar aqui hoje consigo, com o João, com o Hansen, para falar do seu livro. E é um belíssimo livro, como eu próprio já lhe disse antes. É um livro que recoloca em circulação a poesia do Alvarenga Peixoto e estava há bastante tempo restrita às edições do José Norberto da Silva, do Domingos Carvalho da Silva e do Rodrigues Lapa, que circulavam, pode-se dizer, pouquíssimamente. Era um livro já bastante raro, praticamente inencontrável, e que, na verdade, pela dificuldade de acesso e aquisição, tornavam o Alvarenga Peixoto, como diz o Hansen, já é um poeta desconhecido do século XVIII, ainda mais desconhecido, quer dizer, lia-se pouquíssimo Alvarenga Peixoto, quer dizer, lê-se pouquíssimo, mas devido ao difícil acesso às edições, lia-se o Alvarenga menos ainda, quer dizer, menos do que ele bem merece. Eu acho que a sua edição, você diz assim, não é que você principiou a estudar crítica de textos quando foi meu aluno, que você entende pouco disso, mas a gente percebe pela leitura, eu mesmo fiz isso, pela leitura da bibliografia de seu trabalho e pela consulta que você fez a manuscritos depositados em muitas bibliotecas de arquivos portugueses e brasileiros, que você empreendeu uma recensão de excelente qualidade dos manuscritos em que estão depositados, inscritos, na verdade, os poemas atribuídos ao Alvarenga Peixoto. Eu, por exemplo, li que entre os manuscritos que você pesquisou, porque você, claro, como todo mundo que trabalha com manuscritura e com edição de texto, deve ter compulsado um volume imenso de manuscritos em busca de poemas que você pudesse editar. Então, na verdade, os poemas que constam do Conspectus Sigillorum, do índice de siglas das bibliotecas e arquivos em que você pesquisou, e os manuscritos que constam sob cada rubrica, na verdade, representam apenas o topo de um iceberg que representa aqueles lugares de inscrição em que você localizou poemas atribuíveis ao Alvarenga Peixoto. Então, por exemplo, eu contei que na BNL, na Biblioteca Nacional de Lisboa, você encontrou 14 manuscritos, na Biblioteca da Ajuda 6, na Universidade de Coimbra 3, na Biblioteca Mindlin 1, na Biblioteca do Porto 9, na Biblioteca de Évora 8, na Biblioteca de Braga 15. Quer dizer, essa quantidade de manuscritos por você listado, em que você encontrou, na verdade, parte da tradição do Alvarenga Peixoto, mostra, na verdade, a envergadura da pesquisa e o cuidado com a procura de textos, sejam textos eles já conhecidos, do Zé Norberto da Silva, do Domingos Carvalho da Silva ou do Rodrigues Lapa, ou então poemas que você, pela primeira vez, repõe em circulação depois de quase 200 anos de sono sob o pó de uma capa. Quer dizer, que é o caso dos 6 sonetos que você encontrou num cancioneiro composto de 5 volumes na Biblioteca Mindlin, da Universidade de São Paulo. Então, eu acho que o levantamento de manuscritos mostra a acurácia da pesquisa. Agora, o que eu gosto mais na sua edição, começando agora a falar da edição, o que eu gostei muito de sua edição foi o fato de você ter, na verdade, em primeiro lugar, feito uma pesquisa e uma crítica inteligente às edições já existentes da poesia do Alvarenga Peixoto. Então, você lê a edição do Zé Norberto da Silva e você demonstra que o Zé Norberto da Silva, quando ele edita o Alvarenga Peixoto, ele escolhe um critério de disposição dos poemas no interior da edição e segue, na verdade, aquilo que nós chamaríamos de critérios líricos. Engraçado que o Zé Norberto da Silva ele coloca lá os poemas sob uma rubrica de gênero lírico, por exemplo, sonetos, né? E edita todos os sonetos atribuídos ao Alvarenga, da edição dele, como você nos ensina. Ele conhecia apenas 27 poemas atribuídos ao Alvarenga Peixoto,
e ele então estabelece sob rubricas líricas, ele escreve os poemas. Agora, além da disposição sob rubricas líricas, o Zé Norberto da Silva também encabeça cada poema com uma didascália ou um paratexto que serve para, de certa forma, circunscrever um certo sentido ou atribuir um certo sentido a cada poema. E você mostra que algumas dessas didascálias, depois eu fui ver o Zé Norberto da Silva, elas, na verdade, são deíticos, como você mesmo nos mostra na sua edição, quer dizer, ao mesmo assunto, quer dizer, o poema subsequente a um que já tinha um título específico, ele, na verdade, replica esse título por meio de um deítico ao mesmo assunto. Esse tipo de didascália, ou de remissão, ou de circunscrição de sentido, ou de tentativa de particularização de sentido de um poema, é comum em muitos cancioneiros portugueses do século XVI e XVII e de cancioneiros luso-brasileiros do século XVII e XVIII, como eu e o Hansen demonstramos naquele nosso livro sobre o Gregório de Matos e Guerra. E isso, de fato, era uma prática comuníssima. Nós podemos dizer que, talvez, em alguns casos, o próprio poeta pudesse ter atribuído ao seu poema uma didascália, mas pelo que nós sabemos da compulsação de cancioneiros manuscritos do século XVI, XVII e XVIII, em que se coligiu a poesia de vários poetas portugueses e luso-brasileiros, era mais comum que a didascália fosse escrita após, na verdade, o poema já ter sido coligido por alguém que queria, na verdade, fazer dele uma coleção, seja por meio de manuscrito miscelâneo, como é o caso do manuscrito da Biblioteca Mindlin, em 5 volumes, em que você encontrou 6 poemas atribuídos ao Alvarenga Peixoto, ou então em cancioneiros, como no caso do Gregório, que são cancioneiros autorais. Mas, de qualquer maneira, nós encontramos na tradição do Gregório vários poemas em vários cancioneiros que têm diferentes didascálias, o que parece mostrar que as didascálias eram, na verdade, constituídas como se fossem protocolos de leitura para encabeçar um poema circunscrevendo-lhe o alcance de sentido. Quer dizer, na edição do Joaquim Norberto, quando eu vi as didascálias, o que eu pensei imediatamente foi o seguinte: será que, na verdade, foi o Joaquim Norberto que estabeleceu as didascálias para os poemas que ele edita, ou as didascálias já estariam presentes no manuscrito que lhe teria servido de base para que ele preparasse a sua edição? Porque tanto as didascálias quanto as disposições dos poemas na edição de Joaquim Norberto pareceram a mim que eram, na verdade, fruto de uma manuscritura precedente à edição. E se fosse assim, seria talvez importante tentar recuperar ou reencontrar esse cancioneiro em que o Joaquim Norberto teria se baseado para fazer a sua edição. Você depois pode me dizer se você acha que essa minha dúvida ou que essa minha pergunta, se ela tem alguma pertinência ou não. Agora, eu acho que a edição do Joaquim Norberto, com a divisão em espécies líricas e com o encabeçamento dos poemas por didascálias, parece mais próximo de uma prática de composição de manuscritos do século XVII e XVIII no mundo brasileiro do que as edições posteriores, que é o caso do Domingos da Silva e do Rodrigues Lapa. Porque ambos esses autores, eles, na verdade, como você também nos diz em sua introdução, eles, na verdade, vão tentar recompor uma certa cronologia de escrita dos poemas. E como as edições do Domingos da Silva e do Rodrigues Lapa são completamente díspares entre si, embora ambos digam que tentam restabelecer uma cronologia de composição dos poemas, a gente vê que os critérios que eles adotaram para tentar refazer esse percurso cronológico de composição dos poemas era completamente diferente, portanto, completamente particularíssimo. Quer dizer, não eram critérios de recomposição de uma cronologia que tivessem qualquer objetividade, porque se a tivessem, na verdade, a sequência dos poemas nas edições seria mais ou menos a mesma, o que não é. E eu gostei muito no seu trabalho, no seu livro, que você tivesse feito o elenco dos poemas do Alvarenga Peixoto nas 3 edições, na do Joaquim Norberto, na do Domingos da Silva e na do... Sumiu o nome. Lapa.
na do Rodrigues Lapa, porque você nos mostra a ordem dispar em que esses poemas comparecem nessas 3 edições, evidenciando sempre que, na verdade, os critérios de disposição dos poemas em uma edição dependem, é claro, dos juízos muito particulares de cada editor. E eu gostei que você tivesse nos demonstrado isso, e, ao mesmo tempo, que você tivesse tido a honestidade de dizer, que não faria uma edição neo-lachmaniana dos poemas do Alvarenga Peixoto, que tentasse reconstituir um suposto texto genuíno que representaria a última vontade do autor. 2, que você tivesse nos tornado explícitos os seus critérios de edição, que são critérios como todos os outros critérios, particularíssimos, que, na verdade, dizem respeito a como o editor acha que os textos devem ser apresentados a um público contemporâneo. Então, você, por exemplo, fala, vou apresentar os textos de acordo com o meu percurso de pesquisa. Então, principiando em São Paulo, passando depois para o Rio de Janeiro, passando depois a Portugal, depois colocando os textos em ordem, de acordo com os manuscritos compulsados, e assim, subsequentemente, explicitando seus critérios de disposição, de edição e disposição. Mas o que eu achei mais interessante na sua edição foi o fato de você ter produzido uma distinção entre poema e escrito, que eu achei bastante inteligente. Quer dizer, você, na verdade, no seu livro, você nos apresenta 63 escritos e 40 poemas, porque, na verdade, os poemas eles equivaleriam, na verdade, aquilo que eu e o Hansen, na nossa edição do Gregório, chamamos de opus, ou obra, que era, na verdade, a coletividade das versões. Você, na verdade, também adota essa mesma prática de produzir, de apresentar ao seu público a coletividade das versões de poemas atribuídos ao Alvarenga Peixoto. Você chama, na verdade, a coletividade das versões de poema, e você chama as variantes de escritos. Então, na sua edição, há 63 escritos, que são os 63 estados textuais de todos os poemas conhecidos atribuídos ao Alvarenga Peixoto, e, na verdade, há 40 poemas, que seriam, na verdade, aqueles poemas que são apresentados em todas as suas variantes contidas em todos os manuscritos em que você conseguiu recolher poemas atribuídos ao Alvarenga. Eu acho que a sua edição, ela, na verdade, vai contra uma prática que é muito resiliente na crítica textual brasileira, que é a vontade de encontrar o famigerado texto genuíno. Quer dizer, quando nós lemos os manuais de crítica textual ainda listados em bibliografias de estudos críticos textuais no Brasil, nós vemos que os manuais do Spina, do Leo de Galia Amarante e do César Nardelli Cambraia ainda são os mais lidos e os mais compulsados. E o que todos esses manuais nos ensinam, justamente, é recuperar o texto dito genuíno. Para quem não sabe, o texto genuíno representaria a última vontade consciente de seu autor. Então, o Spina fala, se, por exemplo, nós tivermos 4 edições de uma obra e a 4ª edição representar a última vontade consciente do seu autor na fixação de um dado estado textual, essa edição é genuína. As outras todas, elas são autênticas, mas não são genuínas. Acontece que o Spina, ele esquece, como fizeram muitos lachmanianos e neo-lachmanianos, que, na verdade, se nós tivermos, por exemplo, 10 edições de uma obra, e que as 10 edições tiverem sido objeto de remanejamento por parte do autor, e se houver, portanto, 10 escritos, como você diz, Caio, né, de um único romance ou de um único poema, o que nós temos de entender é que, tendo sido publicados, tendo sido impressos nos dias de hoje, ou tendo sido postos em circulação no tempo do Alvarenga ou no tempo do Gregório, esses estados textuais todos, esses escritos ou essas versões, foram objeto de recepção, foram objeto de leitura.
Quer dizer, no caso do Gregório, nós vemos isso claramente. Quer dizer, há vários estados textuais dos poemas do Gregório, e todos eles foram lidos, foram objetos de recepção, eles foram coligidos, foram dispostos em cancioneiros, eles receberam didascálias concorrentes, o que mostra, às vezes, que uma variante textual ela é lida diferentemente, justamente por representar já um estado textual distinto. Então, quer dizer, eu acho que quando você, na verdade, nos apresenta na sua edição belíssima do Ateliê os 63 escritos do Alvarenga Peixoto, você rompe com uma prática muito costumeira da crítica textual brasileira de tentar, na verdade, promover um apagamento da historicidade da prática poética, que, na verdade, produz variantes ou por récita em voz alta, ou por leitura em voz alta, ou por meio do canto da poesia ainda musicada, como no caso do Gregório, não sabemos que havia, musicada, e que todas elas são objeto de recepção auricular, que se caracteriza, todo mundo sabe, por uma falsa reiterabilidade da memória muito acentuada. Então, quer dizer, você, na verdade, nos apresenta 63 escritos que compõem a poesia do Alvarenga Peixoto, e com isso você mostra para nós justamente a instabilidade da prática poética no século XVIII do brasileiro. Quer dizer, você tenta elucidar por que razões há estados textuais distintos. Quer dizer, quais seriam as motivações histórico-poéticas que teriam levado à proliferação dos escritos ou das variantes. E com isso, você, na verdade, elimina e vai contra aquela prática do Zé Norberto da Silva, do Domingos da Silva e do Rodrigues Lapa, de tentar promover uma unidade onde não há unidade. Quer dizer, na verdade, pensar que havia um único poema num mundo em que a poesia era objeto de constante recepção pelo ouvido ou pela própria escritura, no caso das folhas volantes, dos papéis avulsos, ou mesmo dos cancioneiros, mas em que ela era posta em circulação, em que ela era copiada à mão, e que, quando copiada, não se fazia muita questão, muita vez, de saber se havia apenas um estado textual ou mais de um estado textual. Quer dizer, os manuscritos, na verdade, nos mostram alterações que dificilmente nós vamos saber se são fruto do próprio Alvarenga ou se é fruto de letrados que intervieram ativamente na produção dessa poesia. Isso. Não é? Nós sabemos, por exemplo, que havia práticas cortesãs no século XVI, XVII, eu ainda não sei se ainda havia no XVIII, que, na verdade, eram constituídas da composição de um público letrado, de um público aristocrático, ao qual era repassado, por exemplo, o quarteto de um soneto, e o público deveria, na verdade, compor na sua inteireza, compondo o quarteto que faltava e os dois outros tercetos, para, na verdade, inteirar um poema que tinha sido, na verdade, fornecido apenas parcialmente. Quer dizer, então isso gerava uma quantidade imensa de poemas que teriam um quarteto em comum com um quarteto e dois tercetos distintos. Isso nós encontramos em vários livros de prendas cortesãs do século XVI e XVII. 2 desses livros eu li, me foram indicados pela Sheila Mourari, a minha amiga, que trabalha com poesia do século XVI e XVII, e que os localizou em bibliotecas portuguesas. Então, quer dizer, a gente não sabe, por exemplo, quantas práticas culturais de fato havia, qual era a produtividade de cada uma dessas práticas na geração de variantes concorrentes ou de escritos concorrentes de um mesmo poema. É por isso que eu acho que a sua edição é inteligente, porque, na verdade, independentemente da prática que teria dado, cultural, que teria dado origem à variante, você, na verdade, disponibiliza essas variantes para que todas elas possam ser lidas e colacionadas pelo público leitor dos dias de hoje, e não só por um público especializado, que tem interesse, de fato, em saber quantas variantes há para cada poema, ou quantos escritos há para cada poema, mas também para um público em geral que passa a ser mais bem informado sobre uma prática poética desueta, hoje completamente desconhecida, e que, na verdade, era importantíssima para o estado com que as letras luso-brasileiras ela se nos apresenta na manuscritura que chegou aos dias de hoje
e que nos permite hoje preparar edições distintas, novas, desses poemas para o público leitor do século XXI. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Eu queria parabenizar você e eu acho que a gente podia conversar um pouquinho agora, eu, você e o João, porque eu acho que é mais bacana a conversa do que a apresentação. Maravilha. Muito obrigado, Marcelo. E bastante coisa para pensar aqui. Hansen, você tem alguma coisa que você quer dizer ao Marcelo diretamente? Eu tenho umas perguntas. O que eu queria perguntar a você e ao Hansen é o que vocês acham da disposição do Joaquim Norberto em dispor os poemas em espécies líricas com didascálias, parecendo, na verdade, ter sido oriundo da sua edição de um manuscrito prévio que ele teria compulsado. Desculpe, Marcelo, eu não entendi a sua questão. Você pode repetir? É que assim, João, na edição do Joaquim Norberto, os poemas estão dispostos sob rubricas líricas, por exemplo, soneto, cantata. E cada poema tem uma didascália que se assemelha muito àquelas didascálias manuscritas que nós encontramos no século XVI, XVII, XVIII. O que eu pensei ao ler a edição do Joaquim Norberto é que ela teria sido originada de um manuscrito prévio que ele teria conhecido, que ele teria transcrito na íntegra ou em parte, mas com a disposição dos textos e das cargas do próprio manuscrito. Eu não sei o que você acha. Eu não acho que teria sido uma invenção dele. Eu acho que é bastante provável essa hipótese. Mas seria melhor ainda que se o Caio encontrasse essa obra, né? Para a gente então ter uma documentação mais segura. Mas me parece bastante provável, Marcelo, que ele tivesse realmente o recurso a esse texto manuscrito e que tivesse reproduzido, transferido, mas depois sem citar e sem referir. E o que foi feito dos papéis do Norberto, eu não sei. Eles estão na Biblioteca Nacional ou estão na Academia Brasileira de Letras? Eu não sei o que foi feito também não. biblioteca dele e dos papéis. Somos três. E no caso de uma pesquisa para tentar localizar um texto que pudesse fundamentar isso. Agora, me parece que no que o Marcelo diz, e me parece muito bem dito, que o Marcelo já tinha feito isso no doutorado dele, o Crítica Textualis in Caelum Reucata, quando ele estudou o Gregório de Matos, que tem aí um pressuposto o tempo todo idealista e é um pressuposto romântico que define a arte poética como expressão e expressão de uma individualidade mais ou menos genial em que a psicologia do indivíduo se expressa e se reproduz idêntica a si mesma nas suas N variantes. Então, nesse sentido, me parece que esse pressuposto idealista, e que é romântico, e que é psicologista, leva justamente a esse tipo de prática ao ler papéis dispersos, etc., atribuindo uma autoria ou unificando, muitas vezes, sem explicitar o próprio pressuposto. Agora, na medida em que a historiografia literária brasileira ela foi constituída com pressupostos romântico-nacionalistas e na medida em que ela também se reproduz nas principais obras do século XX, por exemplo, quando Antônio Campos fala de formação, ele está pensando na Bildung, e é um conceito do romantismo alemão. O Cândido não é necessariamente um crítico romântico, mas ele mantém muito desses elementos. Então, nesse sentido, aquilo que ele vai dizer da poesia Árcade pressupõe muito dessas categorias. E me parece que filólogos, como o Marcelo explicita muito bem, que tem esse mesmo pressuposto idealista romântico quando leem papéis dispersos de um tempo anterior ao romantismo, eles unificam esses papéis romanticamente. Agora, o ensino que é feito na universidade dessas letras
ele reproduz, em geral, o pressuposto romântico nacionalista no ensino da literatura brasileira, em que brasileira é o substantivo e literatura quase sempre é só um adjetivo. Nesse sentido, me parece que é muito legal isso que o Marcelo disse e propôs para a gente discutir, conversar. É muito bom. O que eu achei bacana na edição do Caio, o Hansen, é que, no caso do Gregório, devido à extensão do corpo, da quantidade imensa de códices manuscritos que há, nós tivemos, no momento da nossa edição, de selecionar um manuscrito que servisse de base para a fatura do nosso trabalho. Não é? E nós explicamos, na verdade, o porquê da manutenção do códice na sua inteireza e porque nós não combinamos com lições de outros manuscritos. Agora, no caso do Alvarenga Peixoto, o que é bacana é que, como o corpus é pequeno, Caio, você conseguiu, na verdade, reproduzir no seu livro, os 63 escritos que você localizou. Quer dizer, na verdade, tudo aquilo que há do Alvarenga está presente no livro. Eu também gostei muito de você ter nos apresentado, paralelamente aos 6 sonetos que você encontrou na Biblioteca Mindlin, os facsímiles para que nós pudéssemos lê-los. Eu também achei muito produtiva a ideia. É ótimo. Não, maravilha. Sobre os facsímiles, eu pensei, bom, ninguém conhece isso, então vou reproduzir, até porque eu sempre... Uma coisa que norteou o trabalho o tempo inteiro foi que eu não queria transmitir uma ideia de objetividade ou produzir um efeito de verdade no que eu estava dizendo, né? Então, o que era difícil. Mas, quando eu editei o texto, eu falei, esses são poemas que não existem em circulação ainda, né? Eu estou trazendo esses poemas para circulação. Então, eu quero poder apresentar para o leitor um nível ainda mais próximo da materialidade do arquivo, até para que ele possa discordar do meu estabelecimento do texto, né? Que com o restante do corpus do Alvarenga, bem ou mal já é conhecido, né? Você já tem as versões, você já tem uma circulação maior. Então eu quis trazer isso por conta dessa questão. Eu acho legal que a editora tenha topado e que tenha sido produtivo para vocês. Sobre os papéis do Norberto, são uma das frustrações da pesquisa. Pesquisar qualquer coisa ali todas as vezes que eu fui para o Rio para tentar encontrar alguma coisa, foi muito frustrante. Que eu ia e raramente eu conseguia localizar o que eu queria, mesmo que eu tivesse o número do manuscrito, eu tivesse todo o código, tudo certinho. Em algum momento da história mudou o catálogo e aí ninguém mais consegue seguir a referência que eu tinha. Não há uma forma de você localizar o catálogo antigo para você descobrir qual é a nova referência. O manuscrito do Sonho Poético, que eu editei, é uma xerox em folha de sulfite, né, que eles têm lá. Porque algum funcionário da Biblioteca Nacional xerocou o manuscrito e pegou uma caneta Bic e escreveu do lado, explicando as palavras que não saíram na xerox direito. Onde está o manuscrito, só Deus sabe. A gente não consegue achar o manuscrito. Tem que estar lá dentro. Ele não pode ter saído de lá. Ele tem que estar lá. Ele é um patrimônio nacional. Mas assim... Pode ter saído. Onde eu fui lá 3 vezes para tentar falar com funcionários diferentes e ver se era uma questão só de boa vontade. Creio que não era, porque realmente eles não sabem onde está, porque você voltava, fazia a mesma pergunta, o funcionário fazia exatamente a mesma coisa e trazia aquela xerox para mim. Então, assim, é complicado tentar localizar qualquer coisa ali. Os funcionários foram todos muito gentis e tudo mais, mas assim, cada vez que eu ia para o Rio, eu gastava mais energia na busca de um manuscrito do que eu tinha gastado em 5 meses circulando em Portugal na busca de qualquer coisa nova, né, que eu não sabia nem o que era. Eu pegava miscelâneas poéticas do 18,
e ficava passando página por página para ver se eu achava alguma coisa do Alvarenga. E algumas, você sabe, né? São aqueles catataus assim, de mais de 1000 páginas, em que você passa. 80% dos poemas são anônimos, então você tem que memorizar pelo menos o primeiro verso de todo o corpus do Alvarenga, que raramente os primeiros versos são modificados. Normalmente você mantém o começo do poema. Né? Pelo menos foi isso a impressão que eu tive, que as variantes raramente estão nos 2 primeiros versos. Estão sempre depois. Então, memorizei os primeiros versos de todos os poemas do Alvarenga e eu ia passando, página por página, nessas miscelâneas, tentando achar alguma coisa nova. E achei muita coisa interessante, quase nada novo. Mas, assim, e quase nada relacionado ao Alvarenga também. Né? Mas, enfim. Mas no Rio eu não consegui localizar nada do Norberto. Tentei, com tudo que era palavra-chave que vocês podem imaginar, fazer uma pesquisa sobre o tal poema que ele diz ter excluído porque era ofensivo aos heróis da independência da América Inglesa. Ele fala que isso eu não vou editar porque é ofensivo demais. E eu queria achar isso, não está em lugar nenhum. O Lapa também revirou os arquivos tentando achar, não conseguiu localizar. Se isso existiu, porque pode ser que o Norberto esteja mentindo. Né? Oi? Ele pode ter rasgado o papel, que era uma ofensa aos heróis norte-americanos. Eu não duvido. Mas sabemos lá o que aconteceu. Eu não interromper, mas diga. Não, mas eu não duvido. Porque é estranho. O Norberto ele tem uma prática que ela realmente me parece muito mais próxima de uma prática da manuscritura, né, na edição dele, da mesma prática que eu achava nos arquivos, né, do que da prática que eu vi no APA depois, nesse sentido. Porque ele não está fingindo objetividade no que ele está fazendo. Ele não está tirando ele mesmo do processo de edição. Ele está ali, ele está falando, isso aqui é ofensivo, eu não vou publicar, sabe? Essas cestilhas aqui não são da Alvarenga, mas vou publicar, são da mulher dele que estão aqui. Né? Porque sim, né? Porque eu disse que sim, então estão ali. Então, o Norberto, ele é estranho nesse caso, porque se você se você traça a recepção da Alvarenga no 19, ele se enquadra naquele movimento nacionalista que está tendo ali, mas ele, ao mesmo tempo, não está... a prática de edição dele não é tão marcadamente nacionalista como a de um Barbosa, ou do Verhagen, ou qualquer um desses. Né? Ele, de fato, parece estar muito mais apegado a uma tradição da manuscritura do que o que a gente encontra no século XX, no caso do Alvarenga. Eu acho que é possível que ele tenha tido um códice base, né, uma compilação base que ele tenha usado, mas eu acho improvável, porque a impressão que eu tive em arquivo é que nada do Alvarenga circulou em conjunto. As coisas circulavam de forma muito avulsa. Né? Então, eu acho que talvez ele tenha produzido um códice manuscrito, nesse sentido, com folhas avulsas que ele recebia. E aí talvez ele tenha usado o critério das espécies líricas para catalogar esses códices, para separar esses manuscritos que ele mesmo compilou. Porque eu lembro que em 1829, o Barbosa, o cônego Januário da Penha Barbosa, estava pedindo para as pessoas mandarem folhas para ele, manuscritos que tivesse. Lembra? Ele dá o endereço e pede, por favor, quem tiver papel velho em casa para levar, e ele promete que ele devolve. Né? Uhum. Tem uma notinha no jornal. Né? Assim, então, também é interessante pensar assim, o papel que ocupava as letras. Né? Porque essa notinha no jornal está no mesmo lugar que tem anúncio de venda de escravo. Ela está no mesmo. Quer dizer, era outro mundo. Né? Assim, o papel das letras estava inserido nesse mundo. Porque a gente esquece às vezes. Né? Quando a gente lê o poema, você abstrai, assim, e a gente esquece que
que isso está ali na prática do livro. Mas, enfim. Então, a questão é, eu acho que o Norberto, ele provavelmente tinha uma compilação de manuscrito, mas que ele usou como base, mas eu não acho que essa compilação fosse um códice produzido durante o 18 ou durante o início ali do 19. Eu acho que pode ter sido uma compilação dele mesmo, e é muito provável que isso tenha sido dispersado depois, porque eu não tive nenhuma evidência em arquivo de que houvesse em algum momento da história uma compilação em códice das obras do Alvarenga, em códice manuscrito. Mas não sei. Como não há prova nem que sim nem que não, tudo pode ser, né? Mas vai ser uma aventura, se alguém quiser tentar localizar isso, vai ser uma aventura. O Rio de Janeiro é o lugar para começar, mas é difícil. E outra frustração enquanto eu fazia a edição foi com o manuscrito da Casa do Lavradio, né? Que o Lapa diz que acessou, e você não consegue. Assim, você tenta localizar, o Lapa avisa que estava com os herdeiros na casa do Lavradio. Então eu escrevi para eles, né? E não obtive resposta alguma. E escrevi para vários. nunca tive nenhuma resposta. Mas recentemente o professor Maxwell me avisou que os papéis do Marquês do Lavradio foram comprados, aparentemente, comprados ou doados para a academia, no Rio, Academia Brasileira de Letras, e que deveriam estar lá. Agora eu só soube disso depois que o livro estava pronto. Eu falei, bom, então fica o convite para alguém, quem quiser fazer a próxima edição das obras do Alvarenga, corram no arquivo da academia, que é capaz que ache lá no meio. Acho que é a Coroa Poética, a morte do segundo Marquês de Lavradio. O Lapa refere nesses termos, né, o livro, que eu não consegui achar em lugar nenhum, eu não consegui contato com ninguém que me direcionasse para lá. Mas, agora, Caio, manuscritos, quer dizer, manuscritos autorais, eles são mais difíceis de encontrar no mundo brasileiro, mas eu há uns anos atrás, fui chamado pelo livreiro Zé Luiz Garaldi, a livraria dele, a Sambar, na Bela Sintra, para ver um manuscrito do Vila Rica, do Cláudio, e o manuscrito continha o poema, era um volume belíssimamente encadernado, hoje pertence ao Itaú Cultural. E eu pude copiá-lo, eu escaneei antes de que o Itaú comprasse, e é um manuscrito belíssimo, ele tem variantes textuais significativas em relação a outros manuscritos do Vila Rica, e na página de rosto está escrito a lápis, contrariamente à tinta utilizada em todo o manuscrito, com uma belíssima letra de mão, está escrito a lápis Glauceste. que barato. Parece ser um apógrafo, pelo menos um apógrafo não, parece ser pelo menos um ideógrafo do Cláudio, porque talvez, embora ele não o tenha escrito, ele parece tê-lo assinado na página de rosto, não é? Quer dizer, eu acho que manuscritos como esse aparecem muito raramente, mas ocasionalmente eles aparecem. Porque a gente tem de pensar que essa poesia avulsa, em codicilo de bolso, ou em cancioneiro miscelâneo, ou em cancioneiro autoral, quer dizer, nessas várias modalidades que havia, ela deve ter circulado. Ela deve ter circulado. Da mesma maneira que havia gente interessada em coligir a poesia atribuída ao Gregório, deve ter havido no século XVIII nas Minas gente interessada em coligir a poesia atribuída aos poetas do final do XVIII. Né? Quer dizer, a sorte é deparar-se com um desses raros volumes nos dias de hoje. Esse volume do Cláudio estava na biblioteca da família daquele autor, A Vida e Morte do Bandeirante. Como é o nome dele, João? Vida e Morte do Bandeirante, quem é o Cruz? Como chama ele? Esse é aqui de São Paulo, né? É de São Paulo, isso. Eu esqueço, mas aparece.
esqueci o nome, pertencia a essa família, e a biblioteca foi, na verdade, desmembrada para ser vendida, e o Zé Garaldi acabou ficando com uma parte dela. É o Alcântara Machado? É o Alcântara Machado, exatamente. Tá, É o Alcântara Machado. encontrei no Google aqui para você. O livro, o manuscrito, pertencia à família Alcântara Machado há 200 anos. Olha só. Mas esse é o caso com a maior parte do que a gente encontra. Acho que falta, na verdade, uma biblioteca com um orçamento e com uma dedicação de localizar livros manuscritos da época da colônia, não só da época da colônia, mas até do 19 mesmo. O 19 tem muita coisa que está perdida, assim, né? E que a gente, de vez em quando, cruza com os poemas, assim, meio X em leilão, né? Mas fala, quem? ué, oi? Mas quem? Para comprar? Quem estaria disposto a fazer isso? E quando? Exato. É isso que falta. Falta uma instituição para isso, né? Porque realmente... E o pior de tudo é que essas coisas, em geral, não são caras. Elas não são caras. O acesso... Porque, no caso do Vila Rica, do Cláudio, eu suponho que tenha sido porque o Cláudio é mais conhecido. Agora, se você pensar em compilações de poemas de autores menores do cânone, a busca por esses poemas é muito pequena, né? E agora aqui eu tenho a sorte da biblioteca Houghton, ela compra bastante coisa assim. Então, quando você acha alguma coisa diferente, você pede e muitas vezes tem o apoio, né, Agora eu tô aguardando que vai chegar aqui um livro do século XIX que eu achei no leilão, que é o Satanópolis, né, que assim, seria meio que um Dante romântico brasileiro, né, que o Virgílio dele é o Gonçalves Dias, né? E eu falei, eu preciso desse livro, né? E vamos ver como que é esse livro. Mas falta isso, falta uma instituição que possa compilar essas coisas, porque senão fica sempre essa. Eu concordo com você. Deve ter havido, mas que a pesquisa se baseie sempre numa coisa assim meio de acaso, né, para a gente conseguir localizar isso é um problema. E porque não tem muito como você contar com acaso, ainda mais no mundo que você precisa de financiamento para poder fazer busca. Quer dizer, é muito difícil. Agora, Caio, você veja, né, num país em que a gente não tem vacina suficiente para vacinar todo mundo, como diz o Hansen, contar com instituições para comprar os manuscritos para nós. Eu tenho uma amiga que é antropóloga. Há uns 30 anos, mais ou menos, ela me contou uma história que eu acho que a gente deve contar de novo. Ela estava em Belém do Pará, nos arquivos, pesquisando legislação portuguesa indigenista sobre escravidão de índios no século XVII e XVIII na Amazônia. E ela então disse que fazia muito calor e que a bibliotecária do arquivo, eram 5 horas, tá totalmente claro, disse para ela, olha, eu tenho que sair para pegar meu menino na escola, a senhora pode ficar aí. Amanhã a senhora me devolve a chave, tá? Aí deixou a chave com ela. Então ela disse que ela ficou lá, à mão, copiando um manuscrito português do século XVIII, e disse que entrava muita luz, assim, e que, de repente, ela se sentiu observada. E ela me contou que ela, então, ergueu a cabeça e viu em todas as prateleiras, em todas as mesas, em todos os livros, havia centenas de ratinhos, pequenininhos assim, em pé, com aquele jeitinho deles, assim, em pezinho, e olhando para ela, assim, mexendo o focinho. Diz que ela teve um movimento de medo, horror, não sei, que ela fechou o cadernão sumiram todos. Aí diz que ela foi embora com uma sensação estranha e no dia seguinte ela falou para a bibliotecária, você viu, aqui está cheio de ratos? E a bibliotecária disse, eles fazem ninho nos papéis. Você está em Harvard, Caio, a gente está aqui em Belém do Pará, Brasil, e quer dizer, é isso. Quer dizer, seria legal realmente políticas
culturais que patrocinasse, financiasse, editasse, mantivessem, né? Mas a gente aqui está, o Deus dará. Como diz o Marcelo, não tem vacina, vai haver cuidado com papel velho, Sim. mas um dia talvez haja. Felizmente, tem pesquisadores ainda que são muito sérios, muito honestos, que ainda conseguem guardar coisas, documentar e fazer um belo trabalho. Felizmente, nas universidades aqui ainda tem muita gente que resiste, né? Mas a gente está nessa situação aqui. E é uma escolha política, né? Não é uma... A gente também não pode cair num discurso que a gente tende a seguir, que é o da pobreza do Brasil. O Brasil é uma Não, das maiores... Não, você não. Eu estou dizendo assim, é sim, comum quando a gente fala, isso, mas falta verba porque querem que falte verba. O gente. Brasil é uma das maiores economias do mundo. Vamos com calma, É que é porque um assim, plano também, né? Falta verba quando a gente tem tucanos aí, roubar. sim. Não vem que não Mas, é, mas a colônia resiste. A gente ainda acha a colônia se resiste, aqui e ali. faz coisas ótimas. O Marcelo, você são Nós legal. todos. Nós tentamos, né, Marcelo? Tentamos preservar alguma Então, coisa. então, Mas é isso. É, a gente está chegando, aí já são quase 9 horas, né? tá bem. Então, para encerrar, alguém quer fazer alguma pergunta para encerrar? Ou quer falar alguma coisa para encerrar? Ou já passo para... Eu não quero segurar vocês muito tempo. Eu sei que 9 horas já fica tarde. Oi? Consegue me ouvir? Sim. Ah, tá. Não, ok. Perfeito. O Zoom deu uma travada aqui, mas agora Não, voltou. tá ótimo. Tá, perfeito. E, bom, vocês têm alguma coisa que vocês querem dizer? Não, Um pro eu só outro? queria agradecer muitíssimo, Caio, foi um prazer estar contigo. Eu queria agradecer ao Hansen publicamente pela possibilidade de estar ao lado dele, e pelos anos de orientação e pelos anos de aprendizado sobre letras luso-brasileiras, e sobre letras portuguesas, e sobre muita coisa a mais que eu pude gozar ao lado dele. Foi uma coisa muito boa, foi uma coisa muito frutífera em minha vida, e foi um grande prazer, e tem sido um grande prazer e uma grande aventura trabalhar junto com ele todos esses anos. Obrigado, João. Imagino, Marcelo, eu que também sou muito grato a você, que as poucas coisas que eu sei sobre esse mundo do papel e sobre o mundo da manuscritura, eu aprendi com você. Eu tentei muitas vezes me introduzir a esse mundo lendo autores, teóricos, comprei livros e tudo, mas sempre ficou um conhecimento muito hermético para mim. Agora, com você, eu aprendi assim a materialidade da prática, que é o modo que a gente aprende. É só com a materialidade das práticas que a gente aprende. E com isso, eu não aprendi ainda o suficiente que eu gostaria de saber mais. Mas um dia eu vou pedir para você me dar um curso que poderia. Eu vou pedir ajuda, porque enquanto ainda tenho algum tempo, eu não sei se eu tenho muito tempo ainda por aqui, mas enquanto eu tiver esse tempo, eu vou te importunar pedindo isso. Sou eu que agradeço muito. E eu também que agradeço ao Caio o convite. O Caio sempre foi extremamente independente e ele escreve diretamente já para ser impresso o texto dele. Ele tem um domínio magnífico da língua e ele se comunica de maneira muito precisa, exata. E ele se meteu nesse mundo, né, desde o mestrado, esse mundo luso-brasileiro, esse mundo colonial, que é um mundo relativamente muito desconhecido ainda aqui no Brasil. Eu digo isso na medida em que, no campo das letras, acho que 98% das interpretações elas ainda são caudatárias do modelo nacionalista romântico.
E por isso as categorias delas, elas não são categorias históricas, e são transhistóricas. Então, me parece que o trabalho do Caio é um trabalho muito valioso, porque além de pôr em circulação obras esquecidas e desconhecidas do poeta, ela também põe em circulação de maneira muito historicamente precisa e muito segura, o que também permite a constituição, que eu acredito vai sempre ser amplificada, ampliada por novos estudos, de novos cânones de leitura, que é fundamental também. Estabelecer novos cânones de leitura, como a gente tentou fazer com a tradição do Gregório de Matos e Guerra, e como a gente vai poder fazer ainda com outras tradições coloniais, que ainda estão esperando muita coisa. Por exemplo, o Gonzaga, o Basílio, o Cláudio, o Sapateiro Silva, no Rio, vários poetas. E assim, sou eu que agradeço ao Caio e agradeço também muito a você, Marcelo. E foi sempre um prazer para mim, eu me divirto ouvindo e aprendendo, eu sempre aprendo. E é por isso que eu sou grato. Muito bom, muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês dois mesmo por terem aceitado o convite para falar aqui hoje, no meio dessa pandemia e no meio essa fase que é horrível em todo canto e que aí está ainda pior, né? E eu agradeço também por ter feito parte desse grupo, né? Cheguei mais tarde, mas encontrei vocês ali, o que foi muito bom. Eu ainda ontem ou anteontem, eu estava mexendo nos e-mails antigos e eu encontrei o e-mail que eu enviei para o Hansen em 2011, uma semana antes dele ir para a UCLA para dar um curso. Eu enviei um e-mail para ele falando: oi, professor, acabei de entrar no curso de letras e meus amigos falaram que eu devia fazer uma iniciação científica. Eu gosto muito de Castro Alves, você quer me orientar? Eu tinha, acho que, sabe, alguns meses de graduação. Eu vi a aula inaugural do curso, que foi o Hansen que ministrou. Ele parece que sabe das coisas. E eu fui atrás, completamente ignorante do que era o curso de letras e de quem era o Hansen. Eu me assustei quando ele me respondeu falando: podemos conversar. Topo, sim, podemos conversar. Agora eu estou indo para Los Angeles dar um curso, depois eu volto. E aí eu fui atrás do trabalho do Hansen e fiquei assustado, assim. Mas nunca foi uma relação que inibisse, né? Mesmo não sabendo absolutamente nada de como fazer pesquisa, a relação com o Hansen sempre foi ao contrário. Foi uma relação que me dava condições para aprender para aprender a aprender. É isso, iniciação científica. E foi muito bom, né? Com o Castro Alves lá atrás, depois com o Alvarenga, sempre com autores que não são os autores que a gente coloca na cabeceira. Eu sempre gostei de estudar esses outros autores, né? E não sei por quê, né? Talvez seja um masoquismo, né? Mas eu acho que é ali que eu consigo cutucar um pouco melhor a ideia de uma constituição do cano, né? Porque normalmente é na falha do discurso, porque quem está fazendo historiografia literária raramente quer gastar muito tempo falando desses autores. Então, o foco está nos grandes autores, mas esses autores menores eles servem de sustentação para a narrativa, né? E é por isso que eu gosto de mexer ali, e raramente essa sustentação se sustenta, né? Quando você começa a cutucar um pouquinho, ela cai. E aí é divertido ver como que a estrutura da historiografia fica completamente abalada quando você dá um peteleco no Alvarenga, assim. Também, mesmo. Sim, sim. Mas então eu agradeço muito ao Hansen por todos esses anos e agradeço muito ao Marcelo também, porque eu tinha aprendido filologia nessa linha lacaniana, né? E foi com contato com o Marcelo que eu comecei a questionar aquilo que para mim era uma coisa evidente, foi apresentado como evidente, né? É assim que se faz, se busca o texto genuíno. E quando o manual
apresenta a disciplina dessa forma. O curso reproduz o manual. E nas livrarias você não acha muitos livros, muitas edições, que neguem o que o manual e o curso disseram, isso realmente se torna uma verdade incontestável, porque você não tem base para discutir aquilo. Então, nesse ponto, o curso do Marcelo foi ótimo, porque eu conheci os manuais, o curso dele foi na contramão daquilo, fez uma bagunça na minha cabeça, e foi fundamental para que eu falasse, não, peraí, deixa eu ir para o arquivo e ver o que eu acho ali, porque não dá para eu seguir o manual mais. Né? E foi fundamental nesse sentido. Eu agradeço muito a vocês dois por terem topado participar aqui hoje dessa live. E também agradeço também as pessoas que estão assistindo, né, que a gente teve em média entre 50 e 60 pessoas quase o tempo inteiro. Agora estamos aqui nos 39 que resistem ainda bravamente. E também muito aos alunos do Marcelo, da UESB, né, que estão participando do evento e muito interessados no evento, me mandando mensagem sobre o evento durante a semana. Muito e bom. queria agradecer muito ao pessoal da UESB também, aos colegas. Vitória da Conquista é o centro desses estudos. Sim. Aqui em São Paulo não é a USP, nem a Unicamp, nem a UDESP, e nenhuma universidade do Rio também. O centro desses estudos hoje é a Vitória da Conquista, e é onde eles fazem coisas de ponta. E nós todos, nós temos muito que aprender com eles, se a gente, por acaso, tiver interesse ainda nessas velharias ditas coloniais e até algumas anteriores às coloniais. A gente tem tudo a aprender com eles. Eu mesmo aprendi e ainda aprendo, e isso é magnífico. Porque mestre não é o que ensina, mestre é o que aprende, como dizia o Reobaldo. Tem que lembrar o Reobaldo. Sim. E Vitória da Conquista hoje é o centrão dessas coisas. Muito bom. Maravilha. Muito bom, Caio, de novo. Obrigado. Perfeito, e até logo. Muito obrigado.